tua obra de salvação em nossas vidas e sermos mais como o Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê um bom tempo aqui, que seja mais uma manhã que coopere para a construção da nossa identidade em Ti e que o Senhor nos torne mais parecidos com Teu Filho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente, na nossa aula passada, nós começamos falando sobre os evangelhos, né? Então nós vimos a origem do termo evangelho, vimos que não é algo que foi criado pelos escritores bíblicos. O termo evangelho já era usado pelo mundo romano da época como um decreto, o anúncio de um decreto de um imperador. Já tínhamos visto isso. Vimos que nós temos na Bíblia 4 evangelhos que eles são bem diferentes. Eles têm 4 autores diferentes, eles têm 4 públicos diferentes, né? Eles têm 4 propósitos diferentes e eles apresentam Jesus de 4 ângulos distintos. Então eles se complementam, né? Eles acabam trazendo informações que vão somando, e quando nós lemos os 4, nós temos uma visão mais clara, mais precisa de quem é Jesus, tá bom? Nós vimos ali um pouquinho sobre mais ou menos quando cada um deles foi escrito, né? Vimos que Jesus nasceu antes de Cristo, lembram disso? Né? Que provavelmente pela cronologia dos fatos, Jesus nasceu antes do ano 0, e o ano 0, ele é o ano 0 porque marca o nascimento de Jesus. Então, na verdade, é uma definição equivocada. Jesus precisa ter nascido antes disso, porque Jesus ao nascer foi perseguido por Herodes o Grande, lembram disso? Né? Herodes o Grande, ele morre no ano 4 antes de Cristo. A não ser que ele tenha descoberto um jeito de voltar do inferno para perseguir crianças aqui, o que não aconteceu. Ele estava vivo quando ele fez isso, então 4 antes de Cristo é a data limite, porque depois disso ele não está mais entre nós. Provavelmente Jesus nasceu ali por volta do ano 6 antes de Cristo, né? Oi. Então é porque o calendário, ele mudou a marcação do tempo muitos séculos depois. Naquele momento histórico eles não marcavam o tempo como nós marcamos. Pensa que para que você tenha um calendário onde o nascimento de Jesus é o ponto central, você precisa estar vivendo num momento histórico onde a igreja cristã tem um poder político de inclusive mudar o calendário. Isso demorou séculos para acontecer, né? Então, o calendário gregoriano, que é o que a gente usa, né, que foi feito pelo Papa Gregório, ele veio séculos depois. E aí, assim, nessa tentativa de você voltar no tempo e saber quando tudo começou, houve esse erro aí de alguns anos, tá bom? Foi impreciso. Não começou naquela época, tá bom? Ok, gente? E aí nós entramos em Mateus, que é o evangelho que nós estamos vendo, tanto na aula de semana passada quanto nessa. E a gente falou algumas coisas sobre Mateus já. Alguém lembra algo que nós falamos sobre Mateus na aula passada? Vamos ver se vocês conseguem lembrar e recapitular alguns detalhes, algumas características, algumas informações do Evangelho de Mateus. Alguém lembra alguma coisa sobre Mateus? Ele era coletor de impostos, né? A Bíblia chama esse pessoal de publicano, não é isso? Ou seja, ele era considerado o pior inimigo do povo de Israel, pior que um romano. É melhor ser romano do que ser um judeu traidor, né? A gente tem algum outro publicano famoso na Bíblia, gente? Zaqueu, né? Certo? O que ele tinha de baixa estatura, ele tinha de odiado pelo povo, né? Às vezes a gente vê a história de Zaqueu e fala assim, sabe por que Zaqueu teve que subir na árvore? Porque ele era muito baixinho, né? E aí ele não conseguia ver Jesus passar. Gente, isso é parcialmente verdade. Agora pensem comigo. Quando a gente vai tirar uma foto e tem as pessoas mais altas e as pessoas mais baixas, o que naturalmente nós fazemos com as pessoas mais baixas? Fica aqui na frente para você poder aparecer, ver melhor. Por que as pessoas não fizeram isso com Zaqueu? Porque ninguém queria favorecer. Todas as pessoas odiavam aquele sujeito. Então, ele teve que dar o próprio jeito dele, ele teve que subir na árvore para ver Jesus. Então, esse era o nível de ódio, de rejeição que havia para os publicanos, ok? Jesus chegou para Levi, que era um outro nome de Mateus, lembram disso? Né? Ele tinha um nome e ele tinha um apelido. Mateus, né, presente de Deus, era um apelido que provavelmente seus pais deram para ele. E Levi era o nome de batismo dele, digamos assim. Jesus chega para ele e fala, siga-me. O que ele faz nesse exato instante, gente?
O texto de Lucas diz que ele largou tudo. Largou toda aquela vida, todo aquele dinheiro, todos aqueles recursos. Está procurando o microfone, meu irmão? Está aqui, ó. Beleza. Eu tô sendo egoísta aqui, estou com 2 microfones, olha só. Deixa eu liberar um para o povo. Certo? Então acontece isso, verdade. Que outra informação lembramos sobre Mateus, sobre o Evangelho de Mateus, gente? Oi? Escreveu para os judeus. Opa. Muito bom. Escreveu para os judeus. Ele escreve para um público específico. Ele tem em mente os judeus. Gente, isso é fundamental para nós entendermos o Evangelho de Mateus. Porque se nós não entendemos, nós vamos querer forçar alguns textos, querendo dizer que ele está falando sobre algo que envolve todo o povo de Deus, em todas as épocas, em todas as etnias, quando alguns pontos que ele está trazendo ali, eles são específicos para judeus. E nós precisamos fazer essa distinção, porque nós não somos Israel, gente. Pode ser que alguém aqui seja de Israel e convertido ao cristianismo, certo? Mas, de maneira geral, nós nos identificamos na categoria gentios. Somos o não Israel, ok? Então, nós precisamos entender e fazer a leitura de Mateus levando em consideração isso. Ele tem em mente o público judeu. Quando eu for tirar lições de Mateus para mim, eu preciso entender que ele está falando com os judeus, e claro, algumas coisas se aplicam para o povo de Deus em qualquer época. Outras são específicas para o povo judeu. Mais alguma lembrança, gente, sobre o que falamos de Mateus? Ok, então vamos lá. Oi, alguém ia falar alguma coisa? Oi, pode falar. O tema dele é Jesus como rei, né? Ele apresenta Jesus como rei que foi rejeitado. Então pensa só, gente, qual era a grande expectativa de um judeu durante todo o Antigo Testamento? Era a vinda do Messias, não é isso? Certo? Quando o Antigo Testamento termina, existe assim um tom depressivo no ar. Se você já leu o Antigo Testamento inteiro, você vê que Malaquias termina assim, com desesperança no ar. Por quê? Porque eles não têm um rei. Eles não têm um sucessor de Davi no trono. Como que a promessa de um Messias da linhagem de Davi vai se cumprir se não tem mais rei davídico no trono? Quando chegamos em Mateus, um dos títulos principais que Jesus recebe ali é Filho de Davi. Porque ele é a restauração da monarquia davídica, ok? Então, o que Mateus quer mostrar é o seguinte: gente, o rei veio! E vocês mataram o rei. O que vocês mais queriam aconteceu. E olha só, vocês perderam a oportunidade, né? Vocês rejeitaram o rei. O rei veio, ele inaugurou um reino. Esse reino tem súditos, só que vocês não fazem parte. Porque vocês queriam outro tipo de reino. Vocês queriam outro tipo de rei. Quando veio o rei de verdade, com o reino que ele propunha, vocês rejeitaram. Ok? Pode falar. Como era para judeus, ele sempre citava o Antigo Testamento. Exatamente. Nós temos algumas características que são evidência de uma audiência judaica. Por exemplo, gente, judeu gostava de genealogia? Muito, porque genealogia era o pedigree do judeu, não era isso? De onde eu vim, né? Qual é o meu ramo familiar? Qual é a minha estirpe, né? Olha, eu tenho umbigo, eu tenho história, eu sei de onde eu vim. Então Jesus, ele é apresentado em Mateus, a primeira coisa que é apresentada no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 1, meus irmãos, genealogia de Jesus. E ele é apresentado ali como filho de Davi, filho de Abraão. Não é filho de José e Maria, né? Coloca-se logo no início da genealogia as duas figuras mais proeminentes para um judeu. Abraão, o fundador, e Davi, o rei por excelência, ok? Então Jesus é apresentado ali. Outra coisa, judeu gostava do Antigo Testamento? Muito, né? Alguns deles então eram tão apegados ao Antigo Testamento que eles cometiam verdadeiras heresias, querendo dizer que estavam obedecendo ao Antigo Testamento. O que o Evangelho de Mateus faz? Ele traz inúmeras citações ao Antigo Testamento. Vão acontecendo eventos e ele vai mostrando como o Antigo Testamento fala disso. Aí Jesus menciona alguma coisa e é citado qual o texto do Antigo Testamento ele está fazendo referência. Então, citações e alusões ao Antigo Testamento fazem sentido porque ele está lidando com um povo que conhece e que ama o Antigo Testamento, certo?
Você vai pegar o Evangelho de Marcos, né? A gente vai ver a partir do domingo que vem. No Evangelho de Marcos você não tem isso. Porque, gente, o Evangelho de Marcos está escrevendo para romanos, para moradores da cidade de Roma, onde para eles o Antigo Testamento é algo desconhecido. Então não tem por que o autor ficar citando o Antigo Testamento para quem não o conhece, mas aqui é diferente. Então ele cita. Outra coisa, judeu gostava de profecia. Eles tinham até uma categoria dentro da sua estrutura social que eram os profetas. Havia uma escola de profetas, fundada por Samuel, ok? E aí o que Mateus faz? Ele inúmeras vezes no seu evangelho usa a expressão: isto aconteceu para que se cumprisse o quê? Uma profecia, ok? Então ele mostra Jesus como o cumprimento de inúmeras profecias, como aquelas expectativas que foram profetizadas, que foram criadas no Antigo Testamento, elas vieram a cumprimento na figura de Cristo, certo? Cristo, então, como o cumprimento de tudo isso. E outros elementos que mostram que é uma audiência judaica. Há uma grande ênfase na lei. A gente pega o Sermão do Monte, por exemplo. Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Onde que está isso, pessoal? Nos 10 mandamentos, está na lei, não é isso? Aí Jesus fala: eu, porém, vos digo, qualquer um que no seu coração odiar seu irmão, já matou. Então ele pega a lei, ele explica a lei, ele amplia a lei e ele aplica a lei, certo? Lá no Sermão do Monte também Jesus fala: olha, não pense que eu vim abolir a lei, eu vim cumprir. Eu vim fazer com que tudo que a lei demanda possa encontrar cumprimento, e eu sou o único capaz de fazer isso, certo? Então há uma ênfase grande na lei, eventos relacionados ao templo, certo? Jesus tendo diálogos no templo, discursos, discussões, perseguições acontecendo dentro do complexo do templo, que era o local mais santo, não para um romano, não para um grego, mas para um judeu. E também nós temos ali grandes controvérsias envolvendo o sábado, né? Jesus curando no sábado, e Jesus curando intencionalmente no sábado, Jesus esperando chegar o sábado para que fizesse determinada cura, Jesus dizendo que Ele é o Senhor do sábado, e que o sábado não foi feito por causa do homem. Quer dizer, o homem não foi feito por causa do sábado, o sábado foi feito por causa do homem, certo? Então, várias ênfases que são típicas de uma audiência judaica, tá bom? Lembrando então, pessoal, que a mensagem de Mateus pode ser resumida na seguinte frase: a rejeição do rei dos judeus. Esse é o tema. O rei dos judeus veio e foi rejeitado. A rejeição do rei dos judeus fez com que acontecesse. A rejeição do rei dos judeus estende as bênçãos do reino prometido a todas as nações, na expectativa do seu estabelecimento definitivo. Vamos pensar aqui, gente. Qual era a missão de Israel assim que o Messias chegasse entre eles? Qual era a missão de Israel? O que Israel deveria fazer com a boa notícia: o rei chegou, o Messias está entre nós? O que Israel deveria fazer? Qual era o chamado de Israel? Ser luz para as nações. Então Israel deveria ser porta-voz da chegada do rei. O evangelho, né, o anúncio dos arautos do rei dizendo que ele chegou e qual é a sua mensagem, isso era privilégio de Israel. Israel foi chamada no Antigo Testamento para ser um reino de sacerdotes. Então eles deveriam ser a nação que levava os demais para mais perto de Deus. Bem, o rei veio, ele chegou, e o que acontece? Aqueles que eram seus não o receberam. O que é que o Evangelho de Mateus mostra Jesus fazendo? Jesus, sendo Deus, permanece fiel à promessa de ser luz para as nações. Por mais que Israel se recuse como nação, ele vai fazer com que Israel cumpra o seu chamado com um grupo reduzido de indivíduos. Se as 12 tribos se recusam a cumprir seu chamado, então ele vai escolher 12 homens apenas. E através de 12 homens, uma parcela pequena, uma amostra mínima do povo de Israel, mas ainda assim Israel vai cumprir seu chamado. Não a nação como um todo, mas aqueles 12 homens, eles representam a nação como um todo. E eles vão fazer com que
a mensagem do rei chegue a outros povos, chegue a outras nações, esse evangelho atinja até os confins da terra, porque se Israel rejeitou, essa é a mensagem. Mas o rei dos judeus agora, ele estende as bênçãos do reino prometido a todas as nações. Não mais agora através da nação de Israel, através dos levitas, dos sacerdotes, dos profetas de Israel, não. Mas agora as bênçãos do reino são estendidas por meio dos seus apóstolos, dos seus seguidores, da sua igreja, da comunidade que ele funda. E, certo, isso acontece na expectativa do seu estabelecimento definitivo, até o momento em que este reino virá com todas as cores, com todo o tamanho, com todo o impacto, com toda a dimensão que ele tem sido profetizado na Bíblia. É importante nós entendermos isso, gente, porque assim, Jesus já é rei. O Evangelho de Mateus nos mostra isso. Jesus já é rei, ele já reina. Mas o reino de Jesus é hoje tudo aquilo que ele um dia vai ser? Não. Jesus é rei hoje, é verdade. Ele é rei sobre nós, a igreja, ele é o cabeça, ele é o Senhor. Ele é rei sobre, em cada um de nós, em nossos corações, né? Nós nos chamamos de nosso Senhor. Então ele tem autoridade real em nossas vidas. Mas nós temos uma grande parcela do mundo que não reconhece Jesus como rei. A maior parte não reconhece Jesus como rei. Embora ele seja rei, nós temos uma parcela significativa da nossa população, da nossa sociedade, que rejeitam Jesus como rei. Haverá um momento histórico em que este reino não será um reino espiritual sobre a igreja e nem apenas sobre os corações dos crentes. Haverá um momento em que esse reino, ele se realizará na terra, fisicamente, corporalmente, visivelmente, geograficamente. O próprio Senhor Jesus voltará e reinará assentado a partir do trono de Davi, porque ele é o sucessor de Davi. Então este reino, ele ainda tem contornos futuros grandiosos por vir. E é isso que Mateus está dizendo. Jesus já é rei. Vocês o rejeitaram. Mas ele está reinando sobre vários das outras nações, porque a mensagem chegou até eles. E este reino, hoje, ele é apenas um vislumbre do que será esse reino no seu estabelecimento definitivo, certo? Então chegará um momento de um reino pleno, de um reino com todos os contornos que foram prometidos no Antigo Testamento. Esse reino está por vir, ele vai acontecer. Então o chamado é, vocês que rejeitaram, arrependam-se e creiam nele, porque embora tenham perdido a oportunidade de receber o rei, a oferta do reino está sendo oferecida, né? Está sendo entregue. Muito bem, gente, algumas expressões bem marcantes do Evangelho de Mateus. Jesus, ele é chamado de o Filho de Davi e o Messias. Ele é apresentado assim para nós nesse Evangelho, né? Nós vimos então que o primeiro verso começa com o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então as credenciais de Jesus como um israelita legítimo e como alguém da linhagem real, tá bom? Diferente, por exemplo, quando você pega a genealogia de Jesus em Lucas. A genealogia de Jesus em Lucas, ela vai até Adão. Ela não tem Davi e Abraão como as figuras centrais. Você tem ali a figura central é quem? É de Jesus até Adão. Porque o Evangelho de Lucas tem outro propósito, ele não quer mostrar Jesus como o israelita ideal. Ele não quer mostrar Jesus como o sucessor legítimo de Davi. Ele quer mostrar que Jesus é alguém que existiu de fato, carne e osso, parte da humanidade. Então, qual é a melhor maneira de você dizer que essa pessoa existiu como parte da humanidade do que você contar a genealogia dele indo até o primeiro de todos os seres humanos? Se eu quero apresentar que ele é um judeu, eu preciso fazer a genealogia dele indo até o primeiro dos judeus, Abraão. Se eu quero mostrar que ele é um representante legítimo da raça humana, eu preciso fazer a genealogia dele chegando até o primeiro dos seres humanos. É diferente de Lucas, certo? Outro texto, capítulo 3, verso 17, nós temos aqui o episódio do batismo de Jesus. E aí nós vemos que o Messias, que o rei, ele não é apenas uma figura humana elevada. Mas olha o que o próprio Pai diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então nós temos aqui
né, uma visão ampliada. Ele não é apenas sucessor de Davi, ele não é apenas da linhagem de Abraão, mas ele é o próprio Filho de Deus. É Deus em forma humana, o rei prometido, o rei que veio. Ele não era apenas um ser humano elevado, mas ele era Deus em forma humana. O próprio Pai dos céus, falando em voz audível, dizendo: este é o meu filho a quem eu amo, o filho que me traz alegria, que me traz prazer, em quem eu me comprazo. E nós temos esse verso aqui, que é considerado um verso chave no Evangelho de Mateus, que é o verso da confissão de Pedro. Nós vimos também no nosso encontro passado, onde Jesus questiona os seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, certo, se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o que nós percebemos aqui, gente? Embora a nação de Israel, como nós vamos ver aqui já no próximo slide, embora a nação de Israel esteja rejeitando Jesus nos mais variados níveis, e Mateus mostra isso, a rejeição por Jesus ela é quase que sistêmica, ela acontece nos mais variados níveis da sociedade. Mas ele mostra que ali, um pescador simples, bruto, rude, impetuoso, um cara simples como Pedro, ele é capaz de chegar ao entendimento de quem é Jesus de fato. Ao invés de rejeitá-lo, ele reconhece: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, por mais que você tenha uma rejeição de Israel como nação, certo? Como vários estratos da sociedade vão fazer com Jesus, mostra que há indivíduos de Israel que têm os seus olhos abertos para entender quem de fato eles são. E aí o que Jesus faz? Se no início, Jesus ele se dedica às grandes multidões, e ele ensina e ele prega para grandes grupos de Israel, porque ele está dando a oportunidade para que Israel como nação o receba e seja luz para os gentios. Mas, como Israel rejeita Jesus, o que ele faz? Desse verso em diante, ele começa a se dedicar na preparação dos 12 apóstolos. Já que as 12 tribos me rejeitam, eu não deixarei de cumprir a promessa do reino. Então eu vou usar 12 indivíduos, não 12 tribos, mas 12 pessoas, para que a mesma promessa, para que a mesma bênção, para que o mesmo reino possa atingir mais e mais pessoas. Então, desse ponto em diante, gente, da confissão de Pedro, Jesus passa a se dedicar muito mais à formação dos 12 do que aos grandes discursos para a população de Israel como um todo. Vamos ver um pouquinho como é que acontece a rejeição de Jesus, gente? Nós temos vários textos e nós vamos ler alguns deles aqui agora. Tá? Primeiro nós vemos logo no início, quando ele é ali apenas um bebê, nós temos a rejeição por parte daquele que deveria ser o primeiro a receber Jesus. Pensa, Israel tinha um rei nos dias de Jesus, o rei Herodes, certo? E qual deveria ser a expectativa de qualquer rei em Israel? A vinda, né, do Messias, do sucessor de Davi prometido, que inauguraria um reino que não teria fim. Então, um rei piedoso deveria fazer o seguinte: olha, eu estou aqui reinando, mas eu estou reinando provisoriamente, eu não sou o Messias. Nasceu o Messias, ok, o trono é dele, porque o local que eu estou ocupando é provisório. Ele é que tem assento definitivo aqui. Mas o que acontece com Herodes é o contrário. Herodes nem judeu era, né? Nem de Israel ele era, ele nem podia estar no trono. Ele estava ali porque Roma obrigou Herodes a estar ali, certo? E impôs sobre Israel Herodes. E aí vamos ler lá, gente, capítulo 2, versos 1 a 11. Quem pode ler para a gente? Mateus 2, de 1 a 11. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém.
Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhe onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. Ok, então nós vemos aqui que a própria figura do rei sequer sabe da existência de uma profecia sobre a vinda de um rei messiânico, não sabe disso. Quando chegam pessoas querendo conhecer o rei, vão até o palácio, chegam lá, veem que o rei não é quem está sentado no trono, e aí eles entendem que eles têm que ir até Belém, porque é lá que o rei iria nascer, e nós sabemos que Herodes depois se dispõe a matar o próprio rei. Ele mata todos os meninos da cidade, porque ele não sabia quem seria o rei, então vamos matar todo mundo, para evitar que ele continue vivo. O rei que deveria acolher e celebrar a chegada do rei Messias, ele é o primeiro a se indispor. E aí nós temos uma ironia, né, gente? Porque ao mesmo tempo que nós temos a rejeição, nós temos também a fé vinda de locais inesperados. Porque pensa comigo, o rei Herodes deveria ser o primeiro a receber Jesus. Mas os últimos a estarem buscando Jesus deveriam ser os sábios do Oriente. Esses caras não são judeus, não são de Israel. Como é que eles estavam ali sabendo a época exata, olhando o movimento das estrelas, identificando uma estrela nova, seguindo o rastro dela? Sabe o que isso mostra, gente? Muito provavelmente, durante o período lá do cativeiro babilônico, com Daniel, com seus amigos, né? As profecias sobre a vinda do Messias foram ensinadas também para os estrangeiros que moravam na Babilônia. E esses caras creram e continuaram estudando os fatos que o Antigo Testamento dizia sobre a vinda do Messias. Quando surgiu uma nova estrela, eles falaram: olha ali, isso é o cumprimento daquilo que Deus disse, que uma estrela surgiria em Judá. E eles vão seguindo, ou seja, nós temos aqui rejeição por quem deveria ser o primeiro a acolher, mas temos fé por parte daqueles que nós nunca esperaríamos que ia ter, certo? Essa dinâmica de rejeição por parte dos que deveriam crer e fé por parte daqueles que nós não imaginamos que iriam crer, isso mostra o Evangelho de Mateus o tempo todo. É a dinâmica do Evangelho. Quem deveria receber rejeita, quem ninguém esperava que recebesse, entende e crê. É isso. Nós vamos ver também que o mesmo acontece com os fariseus, com os escribas e os saduceus. Vamos ler esses versos aqui. Capítulo 9, verso 11. São versos curtos, eu mesmo vou ler aqui, tá bom? 9 e 11. Diz assim: quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Então vejam que aqui começa a hostilidade, começa a perseguição, né? Jesus, se fosse de fato alguém que se preza, se fosse alguém respeitável, não deveria andar com essa gentalha, não deveria andar com esse tipo de gente. Ele come com cobradores de impostos, né? Mateus era um deles. Ele come com pecadores, como se
houvesse algum ser humano que não fosse pecador, né? Mas para eles havia uma categoria de pecados que eram mais graves que outros. Jesus come com essas pessoas. Então nós vemos o quê? Eles vendo que Jesus não tem legitimidade, dizendo que Jesus não tem autoridade, ele não pode vir da parte de Deus, porque olha só o que ele faz. Prosseguindo, capítulo 12. Capítulo 12, verso 2. Mais uma vez nós vemos aqui. Alguns fariseus o viram e protestaram. Veja, os seus discípulos desobedecem à lei, colhendo cereal no sábado. Ok? E aí depois nós vamos ver o que Jesus diz em resposta para eles, mas mais uma vez, parece que eles estão o tempo todo vigiando, fiscalizando a vida de Jesus, porque na cabeça deles, Jesus é um impostor, Jesus é uma fraude. Então nós precisamos pegar aqui os erros, né, as brechas nele, e então desmascarar esse grande charlatão. Essa é a visão que eles têm. Ainda no capítulo 12, verso 14. Então os fariseus convocaram uma reunião para tramar um modo de matá-lo. Porque o que tinha acontecido aqui? Olha ali no verso 12, gente. Verso 12 e 13. O que Jesus fez? Que fez com que essas pessoas ficassem tão bravas a ponto de querer matá-lo? O que ele fez? Ele fez uma cura no sábado. Olha o nível de maldade e rejeição desses sujeitos. Jesus faz o bem, ele cura alguém, só que ele faz num dia onde é melhor deixar a pessoa sofrer, morrer, do que curá-la. Certo? Então, como Jesus faz o bem num dia que eles não concordam, então eles decidem fazer o mal. Vamos matar esse sujeito. Tá bom? Então nós vemos aqui, gente, que os líderes religiosos, aqueles que eram os maiores estudiosos do Antigo Testamento, eles estão olhando para Jesus e estão dizendo: não, nós não aceitamos você. Você não é quem nós queremos que você seja. Se não é como nós esperamos, nós não podemos aceitar você. Eles estão tentando matar o Messias, o rei davídico, que eles tanto deveriam esperar, eles estão tramando matá-lo. Verso 38. Alguns dos mestres da lei fariseus vieram a Jesus e disseram: mestre, queremos que nos mostre um sinal da sua autoridade. O que está por trás dessa pergunta? Olha, Jesus, você age como se tivesse muita autoridade, né? Para nós você não tem nenhuma. Para a gente acreditar que você tem autoridade, você tem que dar uma prova para a gente. Prova para nós que a gente tem que te ouvir. Prova para nós que você realmente é quem você diz ser. Dá algum sinal para a gente então confiar que você é de fato tão grande quanto diz ser. Então nós temos incredulidade, né? Nós temos hostilidade, nós temos indisposição pelos líderes, gente, aqueles que mais conheciam o Antigo Testamento. Jesus, no Evangelho de João, vai dizer para esses caras algo que faz todo sentido aqui para o Evangelho de Mateus também. Ele diz para eles o seguinte: vocês estudam minuciosamente a lei, porque creem que nela está a vida eterna. E a lei dá testemunho de mim. Mas eles não conseguiam entender isso. Eles estudavam a lei, conheciam os pormenores, eram super rígidos no estudo da lei, mas eles olhavam o quê? Eles olhavam as minúcias, o detalhe, as regrinhas. Eles não olhavam para onde a lei apontava. Eles não olhavam para a grande necessidade da intervenção de Deus enviando um Salvador, para onde a lei apontava as pessoas. A lei era impossível de ser obedecida. A lei existia para que nós clamássemos por alguém que viesse e obedecesse em nosso lugar. Eles não entenderam isso. Jesus diz: olha, vocês estudam a lei. Vocês creem que lá vocês vão encontrar a vida eterna? Sim, mas vocês não estão entendendo que a lei testifica de mim. Ela aponta para a minha vinda. A lei clama, ela berra para que finalmente eu viesse. Depois do intervalo nós continuamos vendo as rejeições aqui e outros aspectos também do Evangelho de Mateus. Muito bem, gente, vamos retomando então aqui.
Estamos vendo a rejeição a Jesus, conforme descrita no Evangelho de Mateus. Estamos agora no capítulo 16, verso 1. Diz assim: os fariseus e saduceus vieram por Jesus à prova, exigindo que lhes mostrasse um sinal do céu. Veja, agora não é mais pedindo, agora é exigindo. Então, tamanho o desrespeito, né? Tamanha a rejeição a Jesus. Capítulo 22 é um capítulo de vários embates dos líderes religiosos contra Jesus. Capítulo 22, versos 15 e 16. Então os fariseus se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Enviaram alguns dos seus discípulos junto com os partidários de Herodes para se encontrarem com ele. Disseram: mestre, olha que mentira deslavada, eles não acham que Jesus é mestre de nada, né? Mas eles estão manipulando o discurso. Mestre, sabemos como o Senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. É imparcial e não demonstra favoritismo, ou seja, eles vão com aquela linguagem de bajulação, sabe? De adulação, para manipular, mas qual era a intenção deles? Fazer com que Jesus entrasse em contradição, certo? Verso 22, ainda nesse capítulo. Sua resposta os deixou admirados e eles foram embora, né? Porque, gente, não dá para você colocar em contradição um Deus que conhece tudo e que ele é a própria expressão da verdade. Não tem como isso acontecer. Então Jesus respondia, né? Jesus calava os seus críticos e eles iam embora admirados, mas eles não desistiam. Verso 34, veja ali. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Certo? Gente, interrogatório é algo que você faz com alguém suspeito, né? Com alguém que você imagina que é um mentiroso, é um enganador. E é isso que eles estão fazendo aqui, ou seja, toda a elite religiosa que deveria receber Jesus está rejeitando. Então nós temos rejeição por quem deveria acolher. Por outro lado, nós temos fé de quem você menos espera, de um cobrador de impostos como Mateus, né? De um revolucionário com viés terrorista como Simão o Zelote, certo? De pescadores brutos, né? Rudes como Pedro, Tiago, João e André. Então, de onde você menos espera, vem a fé. E de onde normalmente se espera, vem a rejeição. A rejeição também acontece com os principais sacerdotes. Volte um capítulo aí comigo. Então, aqueles que estão envolvidos na adoração, nos sacrifícios do templo, aqueles que deveriam estar ansiosos pela chegada do sacrifício definitivo. Lá em 21, 22. É 21, 23, desculpa, não é o 22, tá, gente? Olha aqui, quando Jesus voltou ao templo e começou a ensinar, os principais sacerdotes e líderes do povo vieram até ele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Você está indo muito além daquilo que você pode fazer. Ponha-se no seu lugar. É isso que os principais sacerdotes estão fazendo com Jesus. Capítulo 26. Versos 3 e 4. Naquela mesma hora, os principais sacerdotes e líderes do povo estavam reunidos na residência de Caifás, o sumo sacerdote, tramando uma forma de prender Jesus em segredo e matá-lo. Gente, aqui é o ápice do absurdo. O sumo sacerdote, que deveria ser o homem que lidera Israel na adoração a Deus, está junto ali com os demais sacerdotes e líderes do povo, tramando como eles vão tanto prender quanto matar o rei Messias que já tinha vindo. Porque eles não acreditam, eles não aceitam, eles acham que ele é um impostor, que ele mente ao dizer isso. Verso 63 desse capítulo. Jesus, capítulo 26, estamos no mesmo capítulo. Jesus, porém, permaneceu calado. O sumo sacerdote lhe disse: exijo em nome do Deus vivo
que nos diga se é o Cristo, o Filho de Deus, certo? Então, até mesmo neste momento derradeiro do julgamento de Jesus, eles continuam duvidando, né? Eles continuam exigindo, dando ordens, né? Querendo mandar naquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. A rejeição de Jesus, gente, também acontece através de cidades que permanecem incrédulas. Capítulo 11, volte lá comigo. Capítulo 11, versos 20 a 23. Eu vou pedir para um de vocês ler, por favor. Levanta a mão, espera o microfone chegar. Aqui, ó. Pastor Elias, por favor. O microfone está com alguém aí? Ah, está aqui, ó. Obrigado, pastor Elias. Tá ligado, né? Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de vocês, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será levado até o céu? Não, você descerá até ao Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Ok, então, gente, vemos aqui Jesus usando palavras muito duras. E ele está aqui falando com 3 cidades, né? Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Qual era a importância dessas cidades no ministério de Jesus? Elas eram o centro de operações de Jesus na Galileia. É onde Jesus passou a maior parte do seu ministério. Era o local onde ele fixou residência. É onde moravam vários dos seus discípulos e onde ele fez toda a sua base de treinamento. O texto diz que essas cidades, elas viram a maior parte dos milagres de Jesus. Portanto, naturalmente, deveriam ser as cidades onde tinha mais pessoas crendo em Jesus. Concordam comigo? Mas não é o que acontece. De onde deveria haver fé, vem rejeição. As pessoas que mais o conhecem, as pessoas que mais viram seus milagres, são as pessoas que o rejeitam. E Jesus aqui é duro. Ele diz que vai ter mais rigor contra essas cidades do que contra Tiro, contra Sidom, gente, que eram cidades idólatras, né? Cidades pagãs, certo? Sidom, gente, é a cidade que deu origem àquela personagem do Antigo Testamento que todos nós sabemos que é perversa, aquela mulher chamada Jezabel, né? Ela era a rainha dos sidônios. Então pensa, Jesus está dizendo que para o povo de Jezabel, que adoravam o perverso deus Baal, vai ter menos rigor do que na punição para Corazim e Betsaida. Jesus também fala que para Sodoma e Gomorra, e a gente conhece a história, certo? Serão julgadas com menor rigor, porque elas tiveram menos oportunidades de crer, menos conhecimento. O Messias não estava ali em carne e osso diante deles fazendo milagres, certo? Então eles estão no inferno, foram condenados, mas haverá um sofrimento ainda maior, porque essas cidades que viram o Messias em carne e osso estão rejeitando a ele. Então uma rejeição, gente, em todos os mais variados níveis da sociedade em Israel. É isso que Mateus apresenta, tá bom? E, por fim, rejeição por parte do povo como um todo. Capítulo 21, versos 12 a 13. Veja ali, diz o seguinte: então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos que ali estavam comprando e vendendo animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo: as escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Ok? Então nós vemos aqui, né, o crescimento das hostilidades
Jesus ele está indo contra algo que era normalmente praticado, aceito, visto como corriqueiro, como rotina para o povo, os vendilhões ali dentro do templo, e Jesus está intervindo, está dizendo, não será mais assim aqui. Embora seja comum a vocês, não será assim, não é assim que deve ser. Vá comigo para o capítulo 27. 27, 20. Enquanto isso, os principais sacerdotes e os líderes do povo convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e Jesus executado. Gente, Barrabás, ele não era um bandido qualquer. Ele era a última pessoa que alguém em sã consciência gostaria de ver livre numa sociedade. Ele era um bandido barra pesada, né? Era alguém perigoso, era alguém que deveria ficar trancafiado. O que acontece aqui? Nós vemos os líderes convencendo o povo aceitando a versão de que é melhor botar Jesus preso, é melhor botar Jesus condenado do que Barrabás. Barrabás merece mais estar livre do que Jesus. E o próprio povo concordando com isso. Ainda no capítulo 27, versos 39 e 40... o povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Você diz que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias? Pois bem, se é o Filho de Deus, salve a si mesmo e desça da cruz. Então aqui é o escárnio, né? É o deboche, é a zombaria. Ué, você não disse que é poderoso? Que pode destruir o templo e reconstruir em 3 dias? Você não disse que você é forte, né? Ué, faz o seguinte, você não é o Filho de Deus? Não salvou tanta gente? Salva a si mesmo agora, vai. Mostra que você tem força, desce da cruz. A gente quer ver. Então, gente, isso aqui é um tom de desafio, né? É um deboche, é um enfrentamento. E o que nós vemos, gente? Perceba essa lista aqui. Mateus mostra que a rejeição a Jesus aconteceu em todos os níveis da sociedade em Israel. Certo? Você tem a elite religiosa, você tem a elite política, certo? Você tem a elite do templo, que era quem servia ali. Você tem cidades como um todo, muitos milagres viram e rejeitam Jesus. E você tem o povo de maneira geral, certo? Ao final clamando por Barrabás e zombando de Jesus. Então o que nós vemos? Jesus é rejeitado pelos que deveriam recebê-lo. Então, grande parte do Evangelho de Mateus mostra Jesus instruindo, certo? Pessoas, em alguns casos grandes multidões, mas em vários deles instruindo apenas os 12. Ele falava com os 12 e alguns às vezes ouviam. Talvez um grupo até maior, mas Jesus estava instruindo os 12. Já que as 12 tribos o rejeitam, ele vai investir nos 12 apóstolos, porque eles serão o Israel que vai cumprir a missão de ser luz para os gentios. Então nós temos em Mateus, gente, 5 grandes discursos que percorrem vários capítulos do livro, que mostram Jesus instruindo os seus discípulos sobre como deveria ser a vida, a prática, a dinâmica dos seus seguidores. O primeiro deles, o mais conhecido sermão de Jesus, né? Que é o Sermão do Monte. Nós temos o Sermão do Monte, algumas parcelas dele, em outras partes dos evangelhos. Mas aqui nós temos ele na sua totalidade, né? Nós temos ele na sua mais plena abrangência. Por quê? O Sermão do Monte, gente, ele tem muito a ver com a explicação do que a lei dizia e a aplicação da lei na vida das pessoas. Então, percebam, o Sermão do Monte, ele faz muito sentido se nós entendemos que Jesus está explicando isso para os judeus. Não quer dizer que não tem aplicação para nós, claro que sim, né? Muitas das verdades que lá estão, muitos dos princípios orientadores da lei, né? E especialmente quando Cristo amplia a lei, dizendo, vocês ouviram o que foi dito, eu digo algo diferente, eu digo algo maior. Quando Cristo faz isso, claro que tem aplicação para nós. Mas Jesus, ele leva vários versos aqui, ele fica praticamente 3 capítulos inteiros falando do Sermão do Monte. Por quê? Porque ele está trazendo, né, as implicações
implicações reais da lei. Não a lei fria, não a lei seca, não a lei que você simplesmente obedece para cumprir tabela, mas qual é o espírito da lei? Qual é a motivação ao obedecer à lei? O que deve estar no coração de um seguidor de Jesus quando ele tem a lei orientando ao que ele deve fazer? Depois, no capítulo 9, nós temos aquele discurso que é conhecido como a instrução aos 12. O que acontece? Jesus aqui vai enviá-los para a sua primeira missão solo. Eles vão de 2 em 2. Jesus não estará com eles. Até agora eles estão com Jesus o tempo todo. Então Jesus está meio que liderando todo o movimento. Agora Jesus vai dar para eles a oportunidade deles serem testados, na prática. Eles serão agora enviados e eles vão ter ali em cidades diferentes, missões diferentes, pessoas diferentes. E aí Jesus dá inúmeras instruções do que eles devem fazer, onde eles devem ir, como eles devem se portar, qual deve ser a reação dele diante de uma rejeição, qual deve ser a reação deles diante do acolhimento da palavra. Então veja, gente, Jesus passa aqui mais uma vez, pelo menos 2 capítulos inteiros. O capítulo 9 já é bem no finalzinho que começa esse discurso, mas nós temos ali, o capítulo 10 inteiro e o início do capítulo 11, com Jesus orientando como que os 12 deveriam se portar nessa primeira experiência missionária deles, sem a supervisão de Jesus presencialmente com eles ali. No capítulo 13, nós temos aquele discurso muito conhecido por nós, que é conhecido como as parábolas do reino. E aqui Jesus ele começa a trazer várias das famosas parábolas que todos nós conhecemos, a parábola do semeador, os vários tipos de solo, o semeador saiu a semear e cada semente caiu num determinado local. Temos a parábola do joio e do trigo, certo? Jesus falando ali sobre, na formação do reino dele, você terá pessoas que parecem fazer parte, mas que não são. Só saberemos disso no momento final, quando vier a colheita. Temos a parábola da semente de mostarda, certo? Temos a parábola do fermento. Então Jesus vai ensinando por meio de várias parábolas, e com isso ele está falando o quê? Como é o meu reino? O reino que os fariseus gostariam que eu trouxesse era um reino político, era um reino militar, era um reino cujo principal objetivo era depor Roma. E o meu reino um dia terá contornos políticos, terá um contorno de dominação, de expulsão de inimigos. Mas nesse momento eles não estão entendendo qual é o reino que eu estou propondo. Eu estou propondo um reino que é como a semente de mostarda, que começa com uma pequenina semente, mas que se desenvolve, se torna imenso. Eu estou propondo um reino que é como o fermento, que uma quantidade pequena é misturada na massa e é uma quantidade quase que irrelevante, imperceptível, mas dê tempo ao fermento, ele altera toda a massa, nada mais continua o mesmo depois disso. Jesus está proclamando um reino que não é um reino impositivo, não é um reino que vem e depõe Roma. Jesus está propondo um reino que é subversivo. Vocês serão os meus agentes infiltrados, certo? Serão as minhas sementes de mostarda, serão as minhas porções de fermento no meio da massa, para que no momento certo tudo aquilo venha à tona e haja um desenvolvimento, uma transformação. Este é o reino que eu estou propondo, um reino de dentro para fora. Não é um reino que vem de fora para dentro e impõe-se. Isso é o que Roma faz, é o que os outros impérios fazem. O que eu estou propondo é um reino onde vocês vão ir de dentro para fora. Vocês subvertem as estruturas dos reinos deste mundo. Depois, no capítulo 18, nós temos ali o discurso de Jesus de orientação sobre como devem ser os relacionamentos entre os discípulos. Tudo começa porque está tendo uma discussão lá sobre qual deles será maior no reino de Deus. Jesus diz, não é assim entre vocês. Entre vocês, quem quiser ser o maior deve ser o último. Quem quiser ser o primeiro, seja o menor de todos. Jesus diz então que eles devem tomar cuidado para não levar ninguém a pecar, para não ser instrumento de tropeço na vida de outros discípulos.
Jesus fala sobre a importância que ele dá para quando um discípulo está se afastando e ele é resgatado, ele é trazido de volta. Jesus fala que no relacionamento entre os discípulos, eles devem corrigir uns aos outros, eles devem ser instrumento de exortação, e aí entra aquela famosa passagem da disciplina bíblica: se um irmão pecar contra você, vai arguí-lo entre ti e ele só. Jesus ensina como que a gente restaura um irmão, como é o relacionamento entre os discípulos. Jesus também diz como deve ser o perdão entre os irmãos. Acontece aqui no meio desse discurso, Pedro, ele vai dizer o seguinte: mas eu tenho que perdoar o meu irmão quantas vezes, Jesus? Certo? 7 vezes, é isso? É o máximo que eu devo perdoar, depois disso não tem mais perdão? E Jesus diz: não, 70 vezes 7. Jesus coloca um número aqui absurdo, ninguém vai marcar no papel quantas vezes perdoa alguém até chegar em 490. Jesus está usando aqui um exagero para dizer o seguinte: o perdão entre irmãos não tem limite. O perdão entre irmãos é a prática comum, isso deve acontecer continuamente. Então, Jesus faz um longo discurso, orientando seus discípulos como devem ser os relacionamentos entre aqueles que me seguem. E depois nós temos no capítulo 24, o sermão mais mal compreendido de Jesus, que é o sermão profético, tá, gente? Por que eu estou dizendo isso? Abra comigo em Mateus 24. Vamos ver o que é que ocasiona esse sermão, tá bom? Mateus 24, a partir do verso 1 diz: quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse: estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos quando tudo isso vai acontecer? Que sinal indicará sua volta e o fim dos tempos? Certo? Então veja, gente, Jesus está aqui conversando sobre o templo, sobre o que aconteceria com o Centro Nacional de Adoração dos Judeus. Está dizendo que ele será demolido, não vai sobrar nada. E aí os discípulos chegam para ele e falam: quando que isso vai acontecer? Quando que essa destruição tremenda vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Certo? Tudo que Jesus diz daqui para frente, pessoal, tem a ver com o calendário profético de Deus no trato com o povo de Israel. Tem a ver com o fato de que nos dias finais nós vamos ter ali muitos enganadores que virão dizendo: eu sou o Cristo, mas vocês não devem ouvir nenhum deles. Haverá muitas guerras, rumores de guerra, mas ainda não será o fim. Nação se levantará contra nação, um reino contra o outro, haverá terremotos em várias partes do mundo. Isso será apenas o começo, será as dores de parto. E aí, veja só, verso 9. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Quem são vocês aqui nessa conversa? Ele está falando dos judeus, dos discípulos, daqueles que estão ali conversando com ele, perguntando sobre o que vai acontecer com o povo e com o templo. Então ele está dizendo aqui o que é que dentro do calendário profético de Deus, que envolve todo mundo, o que é que vai acontecer com os judeus no final dos tempos. Vocês serão perseguidos, presos e mortos, por minha causa serão odiados em todo o mundo, certo? Muitos se afastarão de mim e por aí vai. E aí Jesus começa a descrever quais são os eventos que vão ocorrer nos últimos anos, nos últimos momentos da história do mundo, antes do retorno de Jesus, antes da vinda dele como, agora sim, o rei na totalidade do seu reino. E o que vai acontecer com o povo judeu nos momentos que antecedem a sua vinda? Claro, muitas informações que estão ali
também dizem respeito ao que vai acontecer com o mundo como um todo, que diz respeito ao que vai acontecer com as outras nações, mas nós não podemos perder o foco. Jesus está aqui trazendo algumas coisas que ele está dizendo isso vai acontecer com os judeus, com vocês, certo? Pode ser que de quebra aconteça com outros, mas ele está dizendo aqui, isso vai acontecer com vocês. É por conta disso, gente, que uma interpretação equivocada desse texto pode fazer com que a gente ache que a Bíblia descreve o fim dos tempos com alguns contornos para nós, que não necessariamente a Bíblia está afirmando isso. Mas ela diz claramente sobre como será o período do fim em relação aos judeus no tempo que antecede a vinda de Jesus. Gente, eles serão perseguidos como nunca foram na história do mundo. Certo? Eles, o povo judeu, ele será perseguido. Certo? Ele será aprisionado, ele será morto, como nunca antes aconteceu na história do mundo. Como nunca se viu. Coisas que farão o holocausto parecer uma história suave. É isso que vai acontecer nos últimos momentos antes do retorno de Cristo com este povo. Certo? E o sermão profético é Jesus dizendo isso. Depois, se você quiser, leia lá o capítulo 24 e 25 e você verá a descrição de Jesus do que é que vai acontecer nesses eventos finais. Bem, Jesus, além de fazer grandes discursos, ele também afirma categoricamente que ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Ok? Primeiro ele diz que ele tem autoridade sobre a lei. Volte lá comigo para o Sermão do Monte. Mateus 5, versos 21 e 22. Eu já citei esse texto aqui, mas nós vamos lê-lo aqui para perceber como é que Jesus se coloca acima da própria lei. Ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Agora veja aqui, gente. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Então, o que Jesus faz aqui? Jesus está se colocando como um intérprete autorizado da lei. Ele está dizendo o que a lei quer dizer e o que a lei não quer dizer. Ele está explicando a lei além daquilo que a própria lei está dizendo. Ele está entrando no espírito da lei, na implicação, no significado da lei. E só pode fazer isso quem é o autor da lei. Só pode dizer o que é que você quer dizer com o que você escreveu, quem escreveu aquilo. Então ele está se colocando acima da lei. É por isso que, em várias ocasiões nos evangelhos, as pessoas ficam espantadas e admiradas, porque dizem assim: Jesus ensina como quem tem autoridade. E não como os mestres da lei e os fariseus. Por quê? Como que os mestres da lei e os fariseus ensinavam? Eles diziam assim: porque Moisés disse tal coisa, porque Isaías disse tal verdade. Então eles ensinavam em nome de outros, certo? Jesus ensinava como? Eu, porém, vos digo. Então ele tem uma autoridade sobre a lei, tem uma autoridade acima da palavra, ele é o autor da palavra. Ele também nos mostra, o capítulo 12, como vocês podem ver, é um capítulo de vários embates, não apenas os líderes religiosos, pedindo sinais de Jesus, se levantando contra ele, certo? Sendo hostis, mas o próprio Jesus também fazendo afirmações sobre si, que acirram os ânimos. Capítulo 12, verso 8. Quer dizer, 12:6, desculpe. Nós temos aqui um episódio, né, onde Jesus, ele é acusado porque os seus discípulos estão colhendo espigas, estão colhendo comida no dia de sábado. Aí Jesus responde para eles: vocês não leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e com seus companheiros comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram que na lei, no sábado, os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo são considerados inocentes? Ou seja, fazer trabalhos no sábado é algo que a lei não permite, mas o sacerdote pode. Se tem a ver com o templo, ele pode.
ali é liberado. E aí Jesus diz: eu digo a vocês que aqui está quem é maior que o templo. Veja, ele está dizendo, gente, tudo aquilo que o templo representa, tudo aquilo que o templo ele idealiza, né? Sacrifícios para aproximar-se de Deus, isso é o templo. Está aqui aquele que é maior que o templo, certo? Porque não é simplesmente um edifício onde se tem acesso a Deus por proximidade, por distância. Ele é o próprio Deus fazendo-se próximo. Ele é a presença de Deus definitivamente entre nós. Ele diz, eu sou maior do que o templo. Então, se aquilo que ocorre no templo está liberado, está aqui alguém que é maior do que o templo. Então, se eu decreto, eles podem fazer isso no sábado. Verso 8. Ele logo em seguida, 2 versos depois, diz, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. O templo existe por minha causa. Então eu decido o que pode e o que não pode acontecer relativo ao templo. E eu sou o Senhor do sábado. Fui eu quem criei o sábado. Fui eu quem no 7º dia descansei no início. Eu sou o Senhor do sábado, então eu decido o que pode e não pode ser feito no dia do sábado. Percebam que Jesus ele também não era de se calar, né, gente? Jesus ele lidava com a rejeição e ele mostrava para aqueles que rejeitavam quão tolos eles estavam sendo. Jesus mostra para eles o absurdo do que eles estão fazendo. Capítulo 12, verso 41, vá lá comigo ainda para esse capítulo lá na frente. Verso 41. Ainda que no embate com os líderes religiosos, Jesus diz, os homens de Nínive se levantarão no juízo contra essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está aquele que é maior do que Jonas. Gente, olha o que ele está dizendo. Gente, vocês serão condenados naquilo que os ninivitas não serão. Os ninivitas, eles creram na mensagem de Jonas. E, gente, Jonas, ele era um profeta, digamos assim, longe de ser um bom exemplo, né? Porque ele foi pregar lá meio de má vontade, meio obrigado por Deus, teve que parar na barriga de um peixe, né? Para que caísse em si da loucura que era desobedecer a Deus. Mas ok, Jonas foi. Então, com aquele pregador ruim, com aquela mensagem de má vontade, o que aconteceu? Salvação. A cidade inteira foi salva. Jesus diz, gente, vocês têm a minha aqui, eu sou maior que Jonas. A minha mensagem é superior à de Jonas. Certo? Vocês estão fazendo o quê? Vocês estão rejeitando a mim. Então ele diz que ele é maior do que Jonas. E é interessante porque nós olhamos para Jonas hoje e nós entendemos que Jonas ele é um mau exemplo. Ele não é um profeta que fez o que um profeta deveria fazer. Certo? Na cabeça dos líderes religiosos é exatamente o inverso. Na cabeça dos líderes religiosos, gente, Jonas, ele é o exemplo por excelência. Por quê? Porque foi o único que se dignou a ir para esses povos imundos. Foi o único que teve coragem de ir pregar para esses miseráveis. Então ele era visto como grande herói nacional. E Jesus diz, eu sou maior do que ele. E no verso 42 ele diz, a rainha do sul se levantará no juízo contra esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, certo? E aqui está alguém que é maior que Salomão. Gente, Salomão, que era o maior de todos os reis, maior até do que o próprio Davi, muito mais capaz, realizou mais do que o próprio pai Davi. E Jesus diz o seguinte, olha, lá no Antigo Testamento, a rainha de Sabá, né, chamada aqui de rainha do sul, vem de longe para aprender com Salomão sua sabedoria e os seus conhecimentos. Gente, eu sou muito maior que Salomão. E vocês não precisam vir de longe, eu estou aqui com vocês, mas vocês me rejeitam. Então, vocês terão uma condenação ainda maior. Ou seja, Jesus é maior do que a lei, maior do que o templo, maior do que o sábado, do que os profetas, do que o maior dos reis que ocupou o trono. Jesus está mostrando que ele está sendo rejeitado por Israel, mas ele está acima de tudo e acima de todos. E aí, em Mateus 28, né, 18 a 20, Jesus começa esses versos dizendo o quê? Toda a autoridade me foi dada no céu e na
terra, ou seja, não tem como, não há ninguém acima dele. Aquele que foi rejeitado pelos judeus é aquele sobre quem não há ninguém acima. Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. E para nós terminarmos aqui, gente, nosso último slide, ao mesmo tempo que nós temos rejeição, nós temos aqui claramente uma perspectiva da missão de Deus, uma missão que é abrangente, que é para todo tipo de gente, um salvador para todos os povos, que lida com os excluídos, que lida com os estrangeiros. Essa mensagem do reino é a mensagem que Israel deveria ser porta-voz, levar isso para todos, mas eles se calam. Mas Jesus diz, mesmo assim, minha mensagem, meu evangelho, minha missão vai atingir todos que deve atingir. Então, primeiro nós temos ali na genealogia, né, algo impressionante. Mulheres são inseridas na genealogia de Jesus, certo? Nós temos aqui algumas mulheres que normalmente ninguém gostaria de ter associado com a sua família. Nós temos Tamar, lembram do episódio de Tamar, né, gente? Onde ela se prostitui para conseguir ter descendentes, uma vez que seu sogro estava negando-lhe isso. Nós temos Raabe, que em toda a Bíblia é acompanhada ali, né, da profissão que ele executava. Nós temos Ruth, que era uma estrangeira, uma moabita. Mulheres não faziam parte de genealogia, mas aqui elas são inseridas, mostrando o quê? A mensagem do reino, a salvação é para todos, até para aqueles que normalmente não seriam considerados. Temos os magos vindos do Oriente, certo? Pessoas de outros povos, imersos em uma cultura pagã, que não tem proximidade com a lei, com Deus, mas o pouco que eles conhecem, eles correspondem. E eles vão, e eles adoram o rei. Já Herodes, que era o rei, quer matar o rei. E aqueles que não tinham obrigação nenhuma de fazer isso, vêm e adoram o rei. No capítulo 13, verso 38, nós temos um texto onde Jesus diz algo maravilhoso. Mateus 13, 38, ele falando ali nas parábolas do reino, com seus discípulos, explicando a parábola do joio e do trigo, ele diz o seguinte, que o campo naquela parábola onde são semeado, né, tanto o trigo quanto o joio, o campo é o mundo. Ou seja, ele não tem trigo, seguidores apenas em Israel. Onde é que os seguidores de Jesus estarão habitando, estarão espalhados? Pelo mundo. Então, sempre houve uma perspectiva ampla de um reino que tivesse dimensões universais. Na grande comissão, ele diz isso, Mateus 28, 19 a 20, né? Ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, certo? De todas as nações. Não é apenas aqui. Vocês vão daqui para lá. Essa é a perspectiva de um reino abrangente, certo? E aí nós temos também, pelas duas primeiras vezes, saindo da boca do próprio Jesus, a ideia de que ele estava formando uma nova comunidade, que ele estava encerrando o trato de Deus com Israel. Israel iria rejeitá-lo e ele iria formar uma nova comunidade, uma comunidade que teria gente de Israel, mas que teria gente de todo povo, tribo, língua e nação. Ele iria fundar a sua igreja. Lá em Mateus 16 ele diz isso, né? Que quando Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, ele diz, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Portanto, eu lhes digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele está formando um novo grupo, uma nova comunidade, uma nova entidade por meio da qual o reino vai avançar e atingir outros. Israel rejeitou, Cristo vai agir por meio da sua igreja. Mateus 18 a mesma coisa. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se te ouviu, ganhou o irmão. Se não, leva contigo 2 ou 3 testemunhas, certo? Se não ouvir, leva também para a igreja. Ou seja, haveria uma nova comunidade, uma nova entidade, que ela teria a responsabilidade não só por levar a mensagem, mas também por zelar pela vida dos discípulos de Cristo. Então, aqui Cristo inaugura uma nova era. Ele diz que Israel não será mais o porta-voz da sua mensagem do reino do seu evangelho. Ele está inaugurando um novo povo, uma nova entidade, uma nova família. Ele está inaugurando a sua igreja, para que a sua missão do reino possa atingir todos os povos,
até o seu estabelecimento definitivo, quando ele vier e tivermos o reino, então, com todas as cores, com todos os contornos que ele prometeu que o dia terá. Bem, gente, com isso nós terminamos a nossa breve análise aqui do Evangelho de Mateus, para entendermos a dinâmica, o conteúdo, a mensagem, porções principais. Semana que vem, Deus permitindo, nós avançaremos no nosso estudo dos Evangelhos e vamos começar o Evangelho de Marcos. Vocês vão perceber quão diferente, quão distinto, quão único é Marcos, assim como Mateus tem suas singularidades, Marcos também tem. Bom domingo a todos e nos vemos, se assim Deus permitir, hoje à noite para o nosso culto.